Bom, gente, então vamos começar a nossa quinta aula síncrona, a aula de hoje do dia 22 de setembro. Está passando muito rápido o Plex, o nosso período letivo excepcional, porque falta pouco já, né? Falta um mês exatos aí para a gente encerrar esse período. Ainda tem muita coisa para a gente discutir aqui, então a ideia da aula de hoje é que ela também seja uma aula bem prática, não seja... Vai ter um espaço aqui, um momento inicial da gente fazer um debate teórico, mas eu trouxe algumas referências, citações para vocês lerem depois e aprofundarem, mas a ideia é que a gente faça também uma aula prática de uso específico aqui no caso da Hemeroteca Digital Brasileira, que é uma das mais importantes instituições, uma das mais importantes ferramentas de pesquisa do mundo hoje em dia, não só de volume de dados disponíveis e de variedade, mas também de facilidade de acesso, de ser um acesso gratuito, aberto e com uma variedade de usos também. Então, eu acho que ela é um exemplo hoje em dia para várias outras até. A gente tem outras hemerotecas no mundo, várias outras, mas nenhuma delas, na minha concepção, ela tem o mesmo caráter da Hemeroteca Digital Brasileira mantida pela Biblioteca Nacional. Justamente por esse caráter dela de ser aberta, de graça e acessível a todos e todas que pesquisarem qualquer assunto. Vocês vão ver que ela tem uma variedade enorme, e tem uma ferramenta de busca que dá resultados muito eficazes. Então, a minha ideia hoje, já que a gente vai discutir um pouco sobre fontes online, é usar o caso da Hemeroteca Digital Brasileira como um estudo de caso prático, até para a gente encontrar problemas também e limitações para isso, né? A gente tem discutido a questão da tecnologia não ser uma salvação, e ela está sempre ligada com as questões sociais que produzem essa tecnologia. Então, aqui também nós temos que ter esse cuidado e esse debate, tá bom? Existe, obviamente, deixa eu rolar um pouquinho aqui para baixo, essa foto aqui é só para dar nervoso na gente, né? Que é uma foto da parte interna da Biblioteca Nacional, que é esse espetáculo, sempre recebendo menos recurso do que deveria, sempre enfrentando as dificuldades com os governos brasileiros, mesmo na época dos governos do PT, não havia recurso suficiente para a manutenção da Biblioteca Nacional, então a gestão, os funcionários fazem milagre para a manutenção dessa biblioteca, que é a mais importante do Brasil e da América Latina, talvez. Então, vale sempre a gente ressaltar não só a sua beleza e o valor como patrimônio histórico-cultural do Brasil, mas também essa batalha por manutenção, preservação e garantia de acesso a todos e todas, né? Que está cada vez nesse dilema, né? Um paradoxo de ser tão importante e ser acessada hoje por, eu diria, sei lá, 90% dos historiadores, mas de pesquisadores de diferentes áreas, ao mesmo tempo enfrentar sempre as limitações orçamentárias e as dificuldades que tem enfrentado. Então, essa foto ali é uma daquelas de dar até nervoso de ver, de tão bonita. Bom, a aula de hoje, eu organizei ela de uma forma prática, como eu disse para vocês, mas ela vai começar com um certo debate teórico, ou não vai ser nenhum debate muito profundo, mas levantar alguns questionamentos. E, por coincidência, hoje pela manhã, eu participei de um debate muito interessante no Twitter. Eu sei que muitos de vocês não estão no Twitter. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, seria: foge do Facebook e vai para o Twitter, até vocês cansarem também e desistirem dessas redes todas. Mas eu tenho conseguido participar de debates muito interessantes no Twitter no que se refere à produção de humanidades digitais, mais do que em qualquer outra rede. Já há algum tempo eu já saí do Facebook e do Instagram vou sair em breve, não consigo me manter nas redes do Zuckerberg.
E essa semana a gente teve 2 debates muito intensos no Twitter, na minha bolha. Primeiro, o debate dos algoritmos reproduzindo o racismo. Eu vou falar disso um pouquinho. Não sei se vocês viram isso em outro espaço, mas no Twitter essa semana isso foi muito, muito debatido. E essa que eu tive hoje de manhã com uma professora da UERJ, que tweetou isso daqui, eu até pedi para ela se eu podia incluir na aula de hoje o tweet dela, e que gerou um debate longo, muito bacana, inclusive com participação de pesquisadores de várias regiões do mundo até, contribuindo para esse debate, botando citações, referências. Então, tá aí o link também, quem quiser acompanhar, clicando ali, vocês conseguem ver todo o fio do debate, todos os tweets que seguiram ali. Então, ela, Renata Moraes, é professora da UERJ, lá do Rio, e ela tweetou hoje: historiadores do meu Brasil, como a gente vai guardar esse material que as mídias sociais produzem? Estou achando que daqui a 30 anos não vai ter material para pesquisar o cotidiano da pandemia, por exemplo, né? Temos que começar uma discussão sobre como guardar esse material. Se já tem, me diga. E aí começou um grande debate, porque existe um volume de pesquisadores, mais da área de sociologia, arquivologia e outros, que têm raspado os dados das redes sociais com frequência para manter esses dados. Mas não é uma política de Estado, por exemplo. Não é como o Arquivo Nacional, o Arquivo Público do Estado da Bahia, não é como essas instituições estatais que têm como missão preservar as fontes. Aqui a gente está falando de uma fonte, um tweet, uma foto do Instagram, um post no Facebook, uma conversa no WhatsApp, que tem um caráter muito particular, que os historiadores, no meu caso, mas os pesquisadores em humanidades, de uma forma geral, ainda não estão sabendo lidar com esse material para a pesquisa. Os sociólogos, então, precisam enfrentar isso ontem, porque hoje, atualmente, na sociedade que a gente vive, especialmente nessa que nós transitamos aqui, não há como debater aspectos sociológicos sem levar em consideração as redes sociais, as mídias e tudo mais. Então a gente vive esse dilema e esse desafio de enfrentar isso. Então, por exemplo, eu sei que existem pesquisadores que estão raspando todo dia os tweets de uma série de membros do governo. Então, tudo que o Bolsonaro posta, diariamente, tem um robozinho num servidor que está todo dia raspando e colocando isso numa base de dados. Isso foi muito importante nos últimos meses, porque uma série de contas da extrema-direita, no Twitter e no YouTube, deletaram milhares e milhares de tweets e de vídeos no YouTube e no Twitter, com medo da investigação do Supremo Tribunal Federal sobre fake news. Então eles apagaram. Se eles apagaram, como é que a gente vai estudar isso no futuro? É como queimar uma fonte. Então a gente precisa hoje lidar com esse desafio. Como é que guarda isso? Como é que preserva? Então, quem trabalha com isso, preserva, raspa esses dados a partir dos seus interesses de pesquisa. Então, eu constantemente raspo algumas hashtags que têm o interesse de pesquisar. Então, pós-abolição, eu vou lá e faço uma raspagem do Twitter, o que está se debatendo sobre pós-abolição. Ou outros temas, você pode fazer isso, é bem simples, até a gente vai ter uma aula sobre isso. Mas isso é uma coisa do interesse meu, né? A gente não tem uma política do Estado, uma instituição pública, que preserve as fontes produzidas nas redes sociais, por exemplo. Além disso, envolver uma série de outros problemas éticos que a gente também não sabe como enfrentar. Então, por exemplo, se eu faço um tweet na minha conta pessoal, público, falando alguma coisa, isso dá o direito a uma pessoa que não faz parte daquela rede social ver esse tweet? Esse é um debate que a gente não sabe muito o que fazer. Então, por exemplo, se eu faço uma pesquisa, pego esses tweets e publico eles numa revista,
eticamente, eu posso ou não posso fazer isso? Visto que aquele tweet, mesmo sendo público, ele era público por aquela rede social, dentro daquele espaço. Se eu fiz um tweet ali, eu quero que ele vai ser lido por quem faz parte daquela rede social. Eu não quero necessariamente que ele apareça no Facebook, que é uma outra situação. Então, esses debates precisam ser feitos e a gente está meio que engatinhando nisso ainda. Eu só quis começar com essa questão do Twitter de hoje, até para mostrar também essa velocidade dos debates e a importância disso para hoje, para colocar um outro problema, é o mesmo problema, na verdade, que é o dilema que os humanistas, os pesquisadores em humanidades como um todo vão enfrentar, que é essa questão da abundância de fontes, abundância de dados ou a escassez deles. Então a gente vive esse dilema. Se todos esses dados forem apagados, ou aconteceu o que aconteceu como com o Orkut, alguém tem aí... Bom, agora vocês são jovens, né? Mas vocês sabem do Orkut. Era uma rede social que acabou. Cadê os dados? Cadê as comunidades do Orkut, os debates, as questões que eram postas ali? Isso pode muito bem acontecer com o Facebook. E aonde estão esses dados? É uma empresa privada que tem interesses específicos. Então, a gente está vivendo esse dilema de abundância e escassez, sem saber muito bem que ferramentas metodológicas usar para enfrentar isso. Muita gente perdeu muita coisa no Orkut, né, Elisiane? Assim, eu acho que eu já tinha saído do Orkut antes dele acabar, mas assim como no caso do Facebook, quando eu saí do Facebook, antes de sair, eu fiz uma raspagem dos meus próprios dados e criei uma pasta, assim, de alguns gigas de foto e de todas as conversas, de tudo. O Facebook te dá essa opção de você baixar essa pasta zipada com tudo que você tem. Então, mas isso é uma questão pessoal, né? São os meus dados, eu posso baixar. E como que outros pesquisadores, não que eu vá ser importante no futuro, mas vamos que alguém queira pesquisar a vida dos professores da Unilab, esse conjunto de dados está pessoal, está comigo, ele não está disponível, não está público. Então, esses dilemas têm que ser enfrentados. Uma outra questão muito importante, antes da gente passar de fato para a hemeroteca digital, é como é que a gente lida com essas fontes que, no final das contas, elas são isso daqui, né? Eu coloquei essa linha de zeros e uns aqui. Toda essa linha de 0 e 1 aqui, ó, tudo isso é longo pra caramba, ó, vai até o final aqui, ó. Tudo isso é uma única frase. Qualquer coisa que a gente está fazendo virtual, digitalmente, vai se reduzir a zeros e uns ao código binário, a esses bits. Esse 0 e 1 é a epígrafe do livro do Machado de Assis. Brás Cubas? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Para você escrever essa frase em código binário, para o computador mostrar ela aqui e aparecer, é esse conjunto de zeros e uns aqui enorme que o computador processa, né? Então, nós, historiadores, estamos também, ou sociólogos e antropólogos e tudo mais, que lidamos com mídias sociais, com qualquer aspecto digital, a gente está, de certa forma, à mercê ou dependendo de uma máquina para fazer essa intermediação entre um conjunto de bits, de zeros e uns, e o que você lê e consegue entender. Isso aqui é importante para a gente pensar sobre as fontes digitais e as fontes digitalizadas. Levar em consideração que um jornal digitalizado, que uma entrevista transcrita e depois codificada ou gravada digitalmente, tudo isso tem uma transformação embutida nela
que precisa ser levado em consideração nos seus aspectos teóricos, metodológicos também. A gente não vai aprofundar nisso aqui hoje, mas o que eu queria trazer como um ponto de reflexão para daqui para frente, inclusive para os outros módulos que a gente vai enfrentar, é essa pergunta aqui. É só salvar no computador uma coisa que a gente achou na internet online? Isso é suficiente para o pesquisador que está enfrentando ali um problema de pesquisa, que está buscando fontes, dados? Você achou na internet, salva no seu computador, está resolvido, parte para análise daquele dado. Será que isso é suficiente? Eu coloquei uma citação de um texto bem antigo, de 2003, antigo quando se fala de humanidades digitais, é de um dos mais importantes pesquisadores do tema, que já nos anos 90 estava debatendo isso, Roy Rosenzweig, que é de um livro que tem um artigo que tem justamente esse título, Escassez ou Abundância, como preservar o passado na era digital. Ele estava falando isso em 2003, ele estava falando isso sobre o início da banda larga, o boom dos blogs e vlogs, né? Antes do Facebook ainda. Ele estava debatendo isso. E ele vai dizer: os historiadores precisam pensar simultaneamente sobre como pesquisar, escrever e ensinar em um mundo de abundância histórica inédita, a quantidade de dados e fontes que a gente acessa, e como evitar um futuro de escassez de registros, se a gente perder todos esses dados com a falência das grandes empresas como o Facebook, por exemplo. O sistema para preservar o passado, que evoluiu ao longo dos séculos, está em crise. Você não guarda num livro e bota numa estante de uma biblioteca e preserva por 100, 200, 400 anos. É outro sistema de preservação. E os historiadores, ele está falando especificamente para os historiadores, mas eu acho que vale para todos nós, precisam ajudar na construção de um novo sistema para o próximo século. Ele estava pensando no século XXI, que começava naquele momento. A gente já passou 17 anos disso e o debate não andou muito. Isso acontece mesmo... Aqui tem um link para o artigo, tá? Com o Zotero e com o Sci-Hub vocês conseguem baixar. Esse dilema eu vejo em muitos colegas professores meus também, que é um dilema que parece que é um dilema para o futuro ainda. O debate é assim, porque daqui 30 anos... Mas na prática, nós, os professores universitários, e vocês que já são licenciados ou estão no processo, já são bacharéis ou estão no processo de conseguir a licenciatura, nós estamos no processo de formação dessa próxima geração, e é essa geração que vai enfrentar diretamente esse problema, e nós já estamos enfrentando. Eu acho que a pandemia colocou esse desafio de uma forma assim, brutal para todos os pesquisadores das humanidades que estão sendo obrigados a enfrentar isso no dia a dia. Seja fazer uma reunião no Google Meet, que é um desafio para muitos ainda, ou realizar pesquisas sem poder ir no arquivo, sem poder entrevistar as pessoas. Você tem que entrevistar pelo WhatsApp. O que isso causa na sua entrevista? Se a sua entrevista é pelo WhatsApp, você faz uma pergunta por escrito ou manda um áudio, e a pessoa leva 1 hora para te responder, essa resposta tem um outro sentido do que uma pergunta que você faz na frente da pessoa e ela te responde. Isso tudo precisa ser debatido. Esse é só um exemplo simples, né? Mas tudo isso precisa estar dentro da sua reflexão. E o que eu percebo, eu vou adiantar um pouquinho isso daqui, o que eu percebo é que muitos de nós estamos vivendo o que uma pesquisadora chama, a Laura, deixa eu conferir o nome dela para não errar, Laura Putnam, ela fala do método invisível. Pesquisadores das humanidades não falam sobre o método digital que usaram quando chegam num determinado resultado, e isso precisa ser debatido. O historiador não pode dizer, ele não pode chegar a uma conclusão de uma pesquisa usando a hemeroteca digital e não considerar isso na sua reflexão. Ou um sociólogo ou um antropólogo
que faz um trabalho de entrevista usando métodos digitais, ele precisa incluir isso e explicitar o seu método durante a análise e a produção dos resultados. Dito tudo isso, eu queria agora entrar para a hemeroteca digital de verdade, né? Deixa eu dar uma aproximada. Eu não vou falar muito sobre a história da hemeroteca digital, ou sobre a hemeroteca em si. Eu coloquei esse link aqui, mas que depois eu vi que ele não está funcionando direito, eu vou corrigir. Tem um link, essa apresentação também eu mandei o link para vocês. De uma apresentação de um mini curso que eu dei antes lá na Unilab mesmo, aí presencialmente, que tem um pouco da história da Biblioteca Nacional e como é que foi esse processo de digitalização. Eu vou passar meio rápido disso, mas eu quero focar nisso daqui, né? Como usar a hemeroteca. Então, deixa só eu sair aqui e vamos... Eu vou abrir essa outra apresentação aqui rapidinho. Tá aparecendo aí? Tá, beleza. Então, essa apresentação eu tinha feito para uma oficina que eu dei aí na Unilab. Vou aproveitar ela um pouquinho. Até aqui, beleza? Esses debates são muito longos, eu acho que a gente mereceria avançar neles, mas eu quero mostrar mais o lado prático aqui. Bom, a Biblioteca Nacional, eu coloquei um videozinho ali, eu vou pular, é um videozinho institucional da hemeroteca. A base dos seus livros, ela vem para o Brasil junto com a família real, lá em 1808. Esse é o prédio da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, e eles têm uma seção enorme de periódicos, né, de jornais. Existe uma lei de depósito legal que todos os jornais precisam enviar uma edição para a Biblioteca Nacional. Qualquer jornal brasileiro, a lei exige que uma edição do jornal seja enviada para a Biblioteca Nacional diariamente. Isso desde o século XIX, desde o Império. Então vocês imaginem o volume de jornais que tem para serem acessados aí. Esses jornais, inicialmente... O vento abriu minha porta aqui, tomei um susto. Deixa eu aproveitar para abrir a porta. Esses jornais começaram a ser digitalizados não, microfilmados, lá na década de 40. Então a tecnologia está presente na Biblioteca Nacional há muito tempo. Dá para dizer que eles são, de certa forma, pioneiros nesse processo, e sempre se empenharam em usar a tecnologia para preservar esses jornais. E os livros também, mas aqui, nesse caso, especificamente os jornais. Em 1978, tem esse Plano Nacional de Microfilmagem, e eu não sei se vocês já viram na vida de vocês uma máquina de microfilme. Nossa, eu passei muitos meses e meses da minha vida sentado nessas máquinas antes da hemeroteca digital. Para o meu mestrado, era isso. Você ia na Biblioteca Nacional, só dava para pesquisar lá. Você ia lá na Biblioteca Nacional, pedia o microfilme do jornal que você queria, sentava nessa máquina e colocava aqui o rolinho e você ia rolando ele com a mão, como um filme de máquina. Deixa eu passar para vocês verem o microfilme. Tá vendo? Isso aqui é o microfilme. Um rolo de fotos, como negativo de foto antiga. E aquela máquina projeta uma luz, e essa luz projeta na tela o jornal. E aí você fazia assim, você botava... Aqui isso não dá para ver direito, eu acho. Mas tem a data da edição. Ó. Nesse microfilme tem de agosto de 1900 a julho de 1901. E aí você ia lendo página por página para achar o que você queria. Isso, imaginem o trabalho que isso dava. Então eles microfilmaram milhares de páginas. Eu vou pular isso porque está no site da biblioteca, é a política de a política de preservação, seleção, triagem e tudo mais. Até que em 2006 começou a biblioteca digital. Esse processo da biblioteca digital é um processo que começou em 2006, mas que só ficou público
ali por volta de 2011 ou 12, se eu não me engano, para acesso irrestrito. E não é só a hemeroteca, eles têm muitos livros, tem partitura de música, tem imagem. A Biblioteca Nacional Digital tem um acervo muito grande que está disponível para pesquisa, né? Então aqui eu também não vou ficar aqui nessa questão da digitalização. Hoje eles basicamente estão digitalizando tudo que tem, mas basicamente você digitaliza por conta de risco, de perder, da importância do número de buscas que é feito ali, né? Os critérios são esses. Vou pular esses critérios para a gente ir para a parte prática. Então, assim, a hemeroteca digital tem algumas possibilidades de você acessar. Eu hoje vou mostrar para vocês esse site mais simples de todos, que é o que eu gosto de usar, que é esse aqui, ó, memoria.bn.br. Eu vou colar no chat aí, /HDB. Esse é o mais fácil e ele é o mais clean. Você não perde atenção com nada. Vou botar o link aí para vocês depois, vocês acessem. Mas você tem outros caminhos de acessar. Se você entrar na Biblioteca Nacional, no site da Biblioteca Nacional, vai ter lá o link, que você consegue pesquisar dentro do próprio site, aparecendo outras coisas. Eu gosto de pesquisar nesse, porque ele é simples, clean, você não perde foco, você vai direto no que você quer. Então, o que eu vou fazer agora, nesses últimos 20 minutos, é pesquisar na prática com vocês e mostrar algumas dicas úteis de pesquisa. Obviamente que para os historiadores isso aqui é um sonho, mas não só para os historiadores. A gente tem os jornais atuais na Biblioteca Nacional também. Deixa eu tentar fechar minha porta aqui, que minha filha está cantando ainda. Ela ainda está acordada. Você tem os jornais contemporâneos, então muitas pesquisas de sociólogos, de ciência política, são feitas usando a biblioteca digital. Você pode buscar pessoas, termos, você pode pesquisar um jornal específico, então são esses caminhos que eu vou mostrar para vocês hoje. Nós temos 3 caminhos, 3 parâmetros ali de filtro básicos da hemeroteca digital. Você pode pesquisar por periódico. Então, nesse caso, você tem um jornal que você está pesquisando. Eu quero estudar o Jornal do Brasil. Eu só estou estudando esse jornal. Então, você vai clicar aqui em periódico e você vai botar o nome do jornal. Esse é um caso de filtro para pesquisas muito mais voltadas para pesquisas de imprensa mesmo, do que outros casos. Então, por exemplo, o meu objeto de estudo é o próprio jornal, né? Eu quero ver como que o jornal O Globo, vamos pensar assim, como o Jornal do Comércio tratou a abolição da escravidão. Então você está estudando aquele jornal. Eu quero estudar como o jornal O Globo tratou o golpe militar de 64. O seu objetivo é entender o jornal. Então esse aqui é o melhor caminho para você fazer a pesquisa. Você vai botar o nome do jornal, vamos botar o jornal do José do Patrocínio para a gente ver. Gazeta da Tarde. Aí tem um monte de Gazeta da Tarde, porque era um nome muito comum no século XIX. Aí eu vou no do Rio de Janeiro, Gazeta da Tarde, Rio de Janeiro. Ele vai abrir o período. Qual período você quer? Eu quero todos, porque aí eu quero ver o que a Gazeta da Tarde abordou ao longo do tempo. Ou se eu estou estudando especificamente a abolição da escravidão. Então eu vou clicar na década que eu tenho interesse, por exemplo. E aí você bota o termo que você quer pesquisar. O meu já tem um monte de coisa aqui, eu vou botar Cucumbi então. Mas tem algumas dicas de pesquisa que são importantes. Primeiro, se você pesquisar sem aspas, ele vai buscar todas as palavras que você botou. Então você bota o carnaval, Cucumbi e outra coisa, ele vai pesquisar essas palavras. Elas têm que aparecer na mesma página, mas não juntas. Se eu boto entre aspas,
ele vai procurar a expressão exata, igual a gente fez com o Google Scholar, o Google Acadêmico, né? Deixa eu botar só Cucumbi para ver o que aparece. E aí você clica em pesquisar. Ele vai abrir uma nova aba. Já está me dizendo que eu estou sem internet. Espera aí, eu vou fazer um macetinho aqui para voltar. É que eu tô com a internet cabeada aqui. Vamos ver se ele vai voltar agora. Pronto, agora foi. Eu fiquei muito tempo parado aqui. Quando você pesquisa no jornal, um jornal específico, ele já abre direto na página do jornal. Eu acabei botando um termo que não tem ocorrência nenhuma, mas tudo bem. Ele vai dar 100 ocorrências. Ok. E aí ele vai carregar o jornal aí. Deixa eu botar para carregar de novo. Depois a gente volta nessa página que eu vou mostrar os detalhes. Um outro jeito de pesquisar é aqui por período. Esse é um jeito de pesquisar quando você está estudando, mais prático, né? Quando você está estudando um recorte muito delimitado. Então, por exemplo, o meu tema é, sei lá, a luta armada contra a ditadura na década de 60. Então você está pesquisando um recorte muito específico. Então você vai por período. Mas aí você está... Se você clicar aqui no período, ele vai te dar desde 1700 e pouco. Então você vai lá e vai botar, eu quero estudar a década de 60 porque eu estou estudando luta armada no Brasil. Nisso ele vai te dar as opções de lugares também. Isso é legal porque, mas eu estou estudando a luta armada em Mato Grosso. Aí você vai selecionar o lugar e o periódico. Vamos supor que a gente está estudando Bahia. Nem tem jornal da Bahia na década de 70. Por quê? Os jornais do século XX, eles passam a dar para a biblioteca estadual. Então, esse é um grande problema aqui de achar, é que muitos dos jornais atuais que ainda existem do século XX, eles estão nas bibliotecas estaduais. Então você pega o caso da Biblioteca dos Barris, em Salvador, que você não consegue acessar mais nada e os jornais estão lá. Mas a gente tem vários outros lugares, Acre, Maranhão, porque depende da onde que está mandando, qual que estão mandando ainda para a Biblioteca Nacional. Então, se a gente botar Rio de Janeiro, ele vai dar a lista dos periódicos e você faz a pesquisa. Ele vai abrir também uma caixa de busca. E o último é por local. Esse por local, ele tem uma vantagem muito grande quando você está pesquisando... você não está pesquisando um jornal, nem um período específico. Você está pesquisando temas ou pessoas. Então, se eu estou pesquisando um sujeito, um indivíduo, essa pesquisa por local, ela me ajuda a organizar a busca. Você pode até fazer várias buscas depois por local. Mas se eu estou pesquisando uma pessoa que eu sei que atuou no Rio de Janeiro, então se eu vou lá e clico Rio de Janeiro, eu posso deixar todos os períodos, todos os jornais e fazer a busca. E ele vai me dar um outro tipo de resultado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou botar esse personagem, que é um que eu já estudei na tese, Moisés Zacarias. Ele vai buscar em 2.480 jornais diferentes no Rio de Janeiro. E aí ele vai me dar outro tipo de resultado, que é uma lista de resultados. Vamos ver o que vai sair. Esse aqui é o Gazeta da Tarde, ele abriu, não tinha o termo, mas ele vai abrir o jornal dessa forma. Você consegue ler ele muito bem, e eu vou mostrar algumas dicas aqui de uso metodológico para que vocês não caiam em erros de depois nunca mais achar a fonte, por exemplo. Não saber aonde vocês guardaram, que página vocês acessaram, porque esse é o grande perigo, e a gente sempre comete isso nas primeiras imersões em fontes digitais, que a gente costuma ficar muito encantado com as fontes, o acesso, e descuida dos aspectos metodológicos. Então, diferentemente desse resultado de jornal, que é um resultado
da página, ele já abre aqui a página. Quando a gente pesquisa uma região, ele não fez a pesquisa direito. Eu vou botar aqui de novo então, peraí. Não é o problema do site, não. É o problema da minha internet aqui, provavelmente. Ele vai pesquisar e vai me dar uma lista de jornais que aquele termo apareceu. Isso também é bom, porque você consegue ter uma visualização de como que essa pessoa, esse tema, ele vai aparecer nos jornais ao longo do tempo e o volume dessas ocorrências. Bom, enquanto ele carrega aqui, pronto, apareceu. Então eu coloquei Moisés Zacarias no Rio de Janeiro e ele vai me dar essas ocorrências aqui. Ó. Você vai ver que ele vai aparecer, Gazeta de Notícia, 13 ocorrências. E assim vai. Ele apareceu em vários jornais. Como é que você trabalha com isso? Bom, aqui em cima é importante, não sei se está dando para ver, deixa eu tentar... não sei se dá para aproximar. Dá para ver aqui? Está escrito ocorrências, eu vou dar um zoomzinho aqui, peraí. Deixa eu ver, pronto, melhorou um pouquinho, né? Ocorrências, 73. Buscou em 2.486 acervos. E ele buscou em 11 milhões de páginas. Esse é o volume hoje de páginas especificamente para esse recorte feito, 11 milhões, mas tem muito mais páginas digitalizadas. Então aqui, se eu clico aqui, ele já vai abrir a referência. Tá? Aqui é o número de páginas só desse acervo, que são 4.800 e poucas páginas. Aqui você tem algumas opções também. Você pode ir para a primeira página, para a primeira ocorrência, você pode fazer uma lista de ocorrências, ou saber as informações sobre essa biblioteca. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então eu vou clicar aqui na Gazeta de Notícias, que é o primeiro. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, eu imagino. Até que foi rápido agora. Essa página de resultado é a página que vocês vão conseguir os dados. E ela serve de exemplo para qualquer outra busca online que vocês vão fazer. E que cuidado vocês precisam ter. Uma coisa muito importante, não só para o historiador, é que a gente consiga ter um tratamento interno da fonte. O que é o tratamento interno? Não é a análise do conteúdo, não é a análise dos sentidos do que está escrito ali. É a crítica interna da própria fonte enquanto um material. Mesmo que um material digital. Então a gente precisa entender que jornal é esse, que ano, qual a edição, qual a página, qual o volume de dados que tem nesse jornal, nessa biblioteca, o que foi digitalizado, como recuperar isso, qual a estrutura do jornal. Né? A hemeroteca digital dá todos esses dados para a gente. Uma crítica muito comum do uso das hemerotecas digitais, e não só disso, de qualquer outro acervo de fontes, é que o pesquisador acaba tendo uma leitura fragmentada. E não só fragmentada, mas parcial do conjunto de fontes. Isso é verdade, mas é mentira também. É verdade porque isso pode acontecer. Se eu olho apenas para o resultado, aqui está a página do jornal. Aqui embaixo, ele marcou de verde. Aqui está escrito Moisés Zacarias. É o personagem, é o sujeito histórico que eu estou estudando. Um homem negro, sindicalista, líder de grupo carnavalesco, fundador de escola noturna para trabalhadores, fez discurso para presidente. Tudo isso eu aprendi na hemeroteca digital e em outras buscas. Mas se eu leio só esse pedacinho e nem olho para o resto do jornal, eu perco outras centenas de coisas que estão acontecendo naquele mesmo espaço, naquela mesma fonte. Então esse tem que ser um cuidado. Por outro lado, essa ferramenta ela te dá recurso para fazer isso. O pesquisador que comete esse erro de ler fragmentadamente, de só ler
o que te interessa, isso vai gerar uma leitura que já te dá uma resposta que não necessariamente condiz a uma realidade histórica. Isso também acontece na fonte impressa. Isso também vai acontecer, os riscos metodológicos também vão acontecer se não for no digital. Esse site te dá todos os recursos para você não cometer esse erro. Então vamos aos recursos. Quando vocês abrem, ele vai abrir assim. Não dá para ler nada. Você não está conseguindo ver nada que está acontecendo aqui. Mas eu vou mostrar primeiro os recursos aqui desses menus, depois a gente vem tentar ler o que está acontecendo. Primeiro, aqui em cima ele vai te dar que biblioteca é essa. Então essa é a biblioteca da Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, entre 1900 e 1919. Aqui tem o termo que você pesquisou. Como eu coloquei entre aspas, ele vai buscar Moisés e Zacarias juntos. Se eu tivesse botado sem aspas, ele podia encontrar um cara chamado Moisés da Silva e um outro Zacarias Menezes na mesma página. Botei entre aspas, ele encontrou o meu sujeito ali. Aqui, ó, se eu der um zoom aqui, eu tenho medo de desconfigurar a página, mas enfim. Aqui está escrito ocorrência. Ele vai te dar o número de ocorrências. São 13 ocorrências. Se eu clico para frente na seta, eu vou para a próxima ocorrência. Eu nem vejo o resto do jornal, eu pulo para a próxima. Agora, aqui do lado, ele me dá as páginas do jornal. Isso também é importante. O jornal tem 6 páginas e essa ocorrência apareceu na página 2. Não está na primeira página do jornal. Não está não é uma manchete no head ali do jornal. Mas eu posso ir ver a página 1 do jornal. É só eu clicar nessa setinha aqui, eu vou ver a página 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Eu posso ler o jornal inteiro aqui também. Aqui do lado, esse é um dado, é um botão muito importante. É o botão do hiperlink. Se eu clico nesse botão, ele já vai dizer aqui, ó, hiperlink copiado. Ele copiou o endereço dessa página, dessa referência. Isso é muito importante para a hora que vocês vão usar e citar esse jornal. Vocês precisam ter esse hiperlink. Eu tenho lido muitos trabalhos, inclusive de dissertação e teses de doutorado, e mesmo artigos publicados, que as pessoas usam a hemeroteca digital, mas na hora de citar, não citam. Fica parecendo que leu o jornal inteiro e achou aquilo da leitura, e não é. Você tem que citar e dizer como que você procurou, como foi a sua busca. Eu busquei por qual palavra? Se eu boto Moisés sem Y, ele vai encontrar outra pessoa. Então você precisa dizer como foi sua busca, que dia que você buscou, porque isso vai dizer o conjunto de dados que tinha naquele momento, não tem mais hoje. A Biblioteca Nacional está se alimentando de novas bibliotecas, de novas pastas de jornal. Então esse hiperlink aqui é fundamental. Aqui você pode mandar por e-mail para você mesmo. Você clica ali, ele vai mandar por e-mail esse link. Você pode botar no Facebook e no Twitter também, e também no LinkedIn. Nunca fiz, mas esse de salvar o hiperlink é muito importante. Aqui do lado, esse menu lateral, ele também é importante e eu vejo pouco uso dele. São os dados dessa biblioteca. Então, se eu clico na pasta, ele vai me mostrar aqui do lado todas as pastas desse jornal, dessa coleção aqui. Então, você percebe que é um jornal que tem todos os anos, até 1919, até 1918. E que cada pastinha azul são os anos que tem referência dessa sua busca. Você consegue ver também todas as edições de todos os anos. Por que eu estou mostrando isso? Porque assim a gente consegue enfrentar o problema, por exemplo, de eu não saber o que é esse jornal. Eu não sei se esse jornal apoiava o presidente ou não, se ele era um jornal governista, se ele era um jornal, por exemplo, se você pega o caso do Jornal do Comércio, um jornal escravocrata, como é que você vai saber isso? Você tem que ler o jornal. Você não pode só buscar. Você não pode só buscar uma palavra. Você tem que entender quem era o dono desse jornal, quanto custava, qual era a tiragem. Todos esses dados você consegue encontrar aqui.
Esse botão de informação, ele dá um resumo das informações dessa biblioteca, também são importantes. Eu vejo pouco isso ser usado, vamos ver, ele está carregando ali. Mas ele vai dizer o número total de páginas, esse tipo de informação. Pode parecer um preciosismo meu aqui, mas isso é muito importante como reflexão metodológica para o processo. Vamos ver se vai abrir. Mas aqui ele abre um resumo das informações dessa biblioteca. Depois a gente volta, se funcionar. Bom, fizemos tudo isso, mas não está dando para ler. Aqui você tem um menu muito útil, que é o menu de visualização. Então você pode ir aumentando aos poucos, diminuindo. Você pode virar a página. Você pode clicar em melhor encaixe, ele vai colocar a página que você consiga ver ela inteira. Isso também é muito importante para você ver como o jornal é organizado. As colunas, se tem foto, se não tem foto, em que local aquela informação está aparecendo. Aqui é o encaixe de largura, encaixe de altura. E esse aqui também é um que eu sempre falo assim, apertem esse que é o tamanho original da digitalização. Vamos ver se ele vai carregar aqui. Mas esse tamanho real da digitalização, ele não é esse o tamanho real. Ele vai mostrar o tamanho original de que a Biblioteca Nacional digitalizou. Isso é muito útil para você salvar essa página agora. Então vamos supor, você achou o dado, você quer salvar essa fonte, porque você vai usar essa fonte. Então você clica ali em 100%. Vamos ver se ele vai abrir, eu vou apertar de novo. Vou dar um refresh aqui. Ele vai abrir esse jornal no tamanho maior que a Biblioteca Nacional tiver. Deixa eu fechar umas janelas dessa que eu estou sobrecarregando o tadinho do computador e essa internet que nunca... Vamos tentar o 100% de novo. Quando ele tiver na imagem maior, bom, ele não está. Vamos tentar no zoom. Mas é um problema de carregar aqui, não é nem o tamanho em si dele. Quando ele tiver um tamanho que você consiga ler, geralmente clicando em 100% ele é o mais útil, mas você está vendo, ele não está carregando de novo, mas aproximou. Aqui ele está dando alguma notícia de quem estava presente algum evento do Coronel Brandão, enfim, ninguém sabe quem é, mas teria que pesquisar. Moisés Zacarias está aqui. Eu quero salvar essa fonte. A Biblioteca Nacional permite que você salve essa fonte. Então você clicando com o botão direito na própria página e clicando em salvar como, você salva essa página como um JPEG, uma imagem. Agora melhorou um pouquinho, né? Pronto, agora está aqui, dá para ler, pelo menos para mim dá para ler aqui, José Delfim, Henrique, Moisés Zacarias e muitas outras pessoas acompanhavam o préstito às bandas de música do Corpo de Bombeiros, regimento da Cavalaria, Então tem aí uma informação. Eu quero essa informação. Clico com o botão direito, salvar imagem como, aí vocês salvariam como qualquer outra imagem, né? Deixa eu salvar na área de trabalho, vamos ver o que... Se o computador aguenta. Pronto, aqui. Ele vai dar um nome muito ruim de você trabalhar. Então você precisa criar um método de salvar essas fontes que você consiga recuperar depois. Você pode salvar colocando primeiro o nome do jornal, depois o ano, depois a edição, por exemplo, e a página. Ou você pode salvar com um nome genérico e depois fazer o link desse nome genérico com outra coisa. Mas o ideal é que você salve. Eu costumo salvar assim, ó. Eu salvo sempre o ano primeiro, depois o dia, eu não vi ali o dia, mas vamos supor que fosse dia 2, o ano, o mês, vamos supor que fosse fevereiro, e o dia, vamos supor que fosse dia 10. Depois eu boto a edição do jornal, a edição está aqui em cima, número 111. Então, edição 111. Depois eu boto a página, que é a página 2. Aqui o URL, P2. E o nome do jornal, nesse caso, Gazeta de Notícia. Pronto. Você tem que criar um método que você salve todas as suas fontes com o mesmo nome para que você possa recuperar essa fonte.
Eu estou salvando ali com o título, com um ano primeiro, porque para mim é interessante eu organizar isso em ordem crescente por ano, por exemplo. Então vocês têm que criar esse mecanismo de vocês. Então salvei, beleza. Mas também tem outro recurso aqui, deixa eu ver, daqui já está tudo ok. Tem um outro recurso interessante que vocês podem instalar no computador de vocês, já que a gente até já passou da hora, que é uma extensão que faz o reconhecimento de caracteres direto ali na página. Por quê? Quando você salva isso daqui, ele salva como uma imagem. O texto não está reconhecido para a gente. A Biblioteca Nacional não disponibiliza esse jornal com caracteres reconhecidos, para você poder copiar e colar. O que você teria que fazer? Transcrever isso tudo manualmente. Eu uso o Gimage Reader, que é um programa para isso, que é o nosso último módulo, eu vou mostrar para vocês. Mas tem uma extensão, eu botei o link na apresentação, que ela se chama Copyfish. É um peixinho que está aqui no meu, ó, eu vou clicar nela. Vamos ver o que ele vai abrir. Ele não está querendo abrir. Eu não sei porquê. Mas essa... pronto, abriu. Cliquei no Copyfish, ele vai abrir aqui, ó. Por favor, selecione o texto para grab, para agarrar. Então eu vou selecionar um pedacinho aqui assim, ó. Jornal velho é muito difícil dele acertar. Vamos ver se ele vai conseguir. Quando eu solto, ele já vai transformar esse pedacinho aqui, ó. Ele vai ler isso e vai me dar um texto aqui, tá vendo? Ele está tentando. Como é um jornal de 1900 e... Quando é esse? 1904, é muito difícil de ler. Mas ele já me deu ali alguma coisa para eu trabalhar em cima. Então isso é uma coisa útil para vocês. Então ele colocou aqui, ó, estivadores, Tenente Isaías, não é Feixe, é Teixeira. Capitão Francisco, aí vocês têm que conferir, Latouche, Alferes, não sei o que, isso funciona precariamente em jornais muito velhos, mas se você estiver trabalhando com jornais da década de 50 em diante, por exemplo, essa ferramenta vai conseguir transcrever automaticamente para vocês. Ela faz isso com qualquer página. Tá? Vocês podem usar essa ferramenta Copyfish em qualquer página. Vocês viram ali um texto que vocês querem transcrever para vocês, ele já vai te dar aqui a opção de copiar isso. E corrigir também. Ele também te dá a opção de qual língua é, e você também pode botar direto para o Google Tradutor também. Essa é só uma dica, assim, que para os jornais do século XIX não funcionam muito bem, nem para o início do XX, mas que para os jornais do pessoal que vai trabalhar com tempo presente, eles funcionam muito bem. Vocês podem fazer isso, inclusive, na página dos próprios jornais, dos acervos do Jornal do Brasil, do Globo, da Folha de São Paulo, que tem alguns acervos disponíveis. Vocês podem fazer isso também para copiar o texto. A gente é acostumado a dar várias horas de aula lá, né? Elisiane falou que os pendrive é a pior coisa para guardar arquivo. Se não está dando, tem alguns programas para tentar recuperar o pendrive, mas pendrive, quando dá ruim, geralmente ele é muito frágil. Assim, eu uso nuvem. Você tem que ter alguma nuvem para você guardar suas coisas. Ó, a Cene já disse ali, o USB Show. Tem alguns, e se não for um problema físico ali, de hardware, você consegue recuperar. Eu aconselho vocês a usarem alguma nuvem. Tem muita nuvem gratuita que dá um volume grande de dados para vocês. Dropbox, Google Drive. Eu uso uma chamada pCloud, que é mais barata que o Dropbox, porque eu pago para ter mais volume. Mas tem vários outros, OpenDrive, tem uma série de nuvens hoje que vocês conseguem usar. Então, Elisiane, eu acho que essas disciplinas têm que ser obrigatórias do básico. Ainda não é, mas a gente já conseguiu colocar no BHU como optativa,
e no BHU, e em História como optativa. Sociologia Digital também tem optativa lá em Sociologia, então a gente está aos poucos ampliando. Então, meu povo, já passamos 15 minutos, mas foi bem corrido. Mas deu para sacar um pouco aí a Hemeroteca Digital, o que vocês acharam? Vocês já conheciam a Hemeroteca Digital? Eric, eu achei bem interessante. E aquele vídeo também que você colocou do curso da VM também. Traz bastante coisa sobre a hemeroteca. Eu já conhecia, mas nunca tinha aprofundado assim, a pesquisa, esses macetes, não sabia não. Ó, esse vídeo que a Priscila falou, eu coloquei o link para vocês, é um curso dado pela própria Hemeroteca Digital. Então, assim, são as pessoas que estão alimentando a hemeroteca. Então, vale muito a pena ver, tá no link na página. Fala, Vera, quer falar? Eu já conhecia que eu fiz a disciplina optativa, que foi um pouco corrida porque teve muito feriado, mas deu para a gente aprender alguma coisa. Pô, foi ótimo. Rapaz, já tem tanta disciplina que eu dei. Foi a História em Imprensa, né? Foi, História em Imprensa. Foi, a gente conseguiu, assim, avançar, discutir algumas coisas, foi legal. Lá na página, eu coloquei as imagens, assim, com os resultados, tá vendo? Tem um menuzinho ali, a aba lateral, o resultado, como aparece marcado, e essas dicas que eu falei, eu coloquei aqui também. Inclusive o link para essa extensão que faz a transcrição está aqui. E eu coloquei vários links aqui de outros repositórios de fonte também. Esse primeiro aqui é um blog de uma pesquisadora, duas pesquisadoras brasileiras, chama Historiografia na Rede, que elas colocaram uma lista de referências e de acervo, tem muita coisa. Essa aqui é a Biblioteca do Congresso Americano, tem muita coisa. Aqui tem uma de um consórcio de bibliotecas também dos Estados Unidos, com fontes de América Latina. Essa aqui é uma biblioteca só específica sobre Caribe. Tem jornais, tem muita coisa sobre Caribe. Essa é sobre Europa, europeana, também tem links para jornal. Aqui eu tentei focar mais nos jornais. O Internet Archive, que eu já falei para vocês, tem muita coisa. E esses dois aqui são de fontes, outros conjuntos de fontes. O Family Search. Vera, fecha seu microfone aí, por favor, que está vazando aqui no meu ouvido. Valeu, valeu. O Family Search são fontes de casamento, registro civil, nascimento, e que é muito, muito útil. Então você encontra, inclusive, não só do Brasil, eles fazem isso do mundo todo. É um conjunto. Sênia, eu vou botar o link aqui agora para você dessa página. Então vale a pena dar uma pesquisada no Family Search. Tem registro de óbito, batismo. Eles estão com acordos com vários acervos no mundo, inclusive o Arquivo Nacional no Brasil, digitando fonte de imigração, muita coisa legal. E o Jus Brasil, que eu também tenho uma relação de amor e ódio, que eles têm o acervo do Diário Oficial da União. Então aqui eu encontro, por exemplo, lista de eleitores do século XIX, XX, processos, um monte de dados para pesquisas são muito interessantes. Mas, ao mesmo tempo, eles também são uma empresa e que eles deixam você acessar, eles raspam os dados para você acessar, mas, de outro lado, eles também têm interesses privados ali que gera esse incômodo por parte do pesquisador, especialmente nós que somos pesquisadores públicas, né? De instituições públicas que têm interesse de difusão da ciência e não ganhar dinheiro especificamente com isso. Mas vale a pena fazer pesquisas aqui também. Beleza, meu povo? Deixa eu voltar aqui para o início. Todos esses sites, todos esses links, eles estão na página inicial do curso, tá? Eu estou colocando tudo aqui. Então, a gente está no módulo 3. Tá aqui o link para essa apresentação, tá bom?
Aqui tem o link para um texto meu especificamente sobre a hemeroteca, que vale a pena. E aqui está o link para essa live da Biblioteca Nacional, que aí é 1 hora, 2 horas de live, que eles vão a fundo nos seus usos. Tá? Isso aqui depois a gente vai ver. Beleza, povo? É muito corrido isso. Se mês que vem vai ser online também, eu vou propor mais tempo.